Bom dia, gente. Bom dia. Hoje minha internet não queria entrar de jeito nenhum. Ó, tem 4 minutos que eu tô tentando fazer ela funcionar. E aí deixei nos dados mesmo para dar certo, né? Já que a gente tem temas tão intensos pra gente tratar aqui hoje, né? Tão cheios de... Vamos lá, né? Uma conversa hoje que é para as médicas terapeutas, né? Eu falo, gente, esse é meu nicho, vocês sabem, né? A gente fala de nicho, esse é o meu, tenho certeza, que são as médicas terapeutas. Tem a dor e a delícia, né, de ser assim, as dores e as delícias. Então, chega pra mim, gente, ontem eu tava olhando o nível das mulheres que eu convivo, né, vocês no caso, o nível das alunas que eu tenho na mentoria, né, ontem vendo cada uma delas, é uma coisa assim tão poderosa, que vocês não sabem o poder que vocês têm, vocês não sabem. Quando a gente olha assim de fora, você fala, uau, né? Eu quero mandar um áudio para essa pessoa, porque acordei pensando nela. E ela é uma menina de sei lá, quase 30 anos, com um bebê no colo, e que rompeu tanto para ser ela mesma, que a única opção que ela tem hoje é reconstruir a medicina nesse lugar que é ela mesma, né? Que também é uma mãe, que é uma terapeuta, que trabalha com alimentação natural, que é uma cardiologista. Então a gente está ali montando essa estrutura de trabalho dela e só me vem assim gratidão por poder participar desse caminho dessa pessoa, né? Que é uma pessoa para o novo mundo. Então assim, nossa gente, né? A gente acabei de sair de uma conversa tão profunda ali com as amigas, né? Do meu grupo de organização do retiro. E já estava com isso na cabeça, né? Lembrando dessa colega de ontem, da gente conversando, e pensando o quanto é uma dor e uma delícia. Por que é uma dor? Porque é totalmente diferente daquilo que a gente pensou que seria enquanto médica, né? Na verdade, a maioria de vocês, a maioria de nós, entrou na medicina buscando também cuidar de almas, né? Pensou que teria, nossa, eu quero ajudar muitas pessoas, né? Eu quero ajudar. Isso também é um dos motivadores. Claro que tem outros, como eu falei, segurança financeira, a própria baixa autoestima leva a gente para medicina, né? Como foi também o meu caso de você querer ser aprovada pela família, querer ser vista pelo mundo. Como eu faço para ser vista pelo mundo? Com um CRM na mão, né? Então, assim, isso foi um dos meus motivadores. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas um outro motivador principal também foi querer ajudar as pessoas. Eu queria ter uma profissão em que eu servisse e ajudasse as pessoas. E ao longo da faculdade, eu me lembro uma vez que eu tinha um grande amigo, né? Chamava Otávio. E ele estava no 7º período, eu estava no 2º. E ele falou assim para mim, falou, olha, eu vou te contar uma coisa. A gente só aguenta isso aqui porque a gente vai ser médico. O legal, eu acho que deve ser médico, porque agora, no 7º período, que ele tinha entrado no hospital. Então, eu aguentei todo esse período aqui porque eu queria ser médico. Porque falar que é gostoso, falar que é legal, falar que é divertido é mentira. Porque a gente só fica estudando um monte de coisa que faz sentido, tipo bioquímica faz todo sentido, mas onde isso se encaixa, né? Embriologia faz todo sentido, mas a gente não vê o encaixe daquilo ali no jogo, porque não é mostrado pra gente dessa forma. É mostrado, né, pelo menos a minha formação foi essa, a gente tudo separadinho em bloquinhos, né? O bloquinho da fisiologia, o bloquinho da anatomia, o bloquinho da embriologia, o bloquinho da bioquímica, sendo que o corpo humano é um só. E, na verdade, muito mais que isso, eu gosto de gente, né? Esses dias eu falei isso, né? Lá no curso de antroposofia, os outros médicos me olharam desse tamanho assim. Porque eu falei, chegou um lugar em que eu gosto mais de pessoas do que de fisiologia. Aí todo mundo, como assim você não gosta de fisiologia? Eu falei, eu gosto de fisiologia, não é que eu não goste. Mas eu fui chegando em um lugar onde a fisiologia é a base, mas não é o que realmente me motiva são as histórias, não é a fisiologia em si, é a biografia, se eu posso dizer para você. O que me motiva é a biografia, porque eu acho que é na biografia que está a cura, né? A gente fazendo aula de biografia, mais do que a fisiologia. A fisiologia é só um resultado da biografia. E aí tá, né? Fiquei nessa. E realmente um dos aspectos nossos, né? Das médicas terapeutas é esse, é gostar muito de pessoas, talvez mais do que de medicina, entendeu? E não que a gente não goste de medicina, mas o que realmente dá tesão é a pessoa que está do outro lado. É aquele compartilhar, quando você atende aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa, você faz aquela troca. Gente, isso é uma cura profunda, né? Assim, pelo menos na minha percepção, você acessa aquela biografia, claro, né?
citando essa mesma colega, né? A dor dela é a seguinte: ela chegou num ponto que ela estuda muito coisas mais naturais, né? Então ela estuda medicina natural, ela estuda alimentação, ela estuda saúde natural, tal e tal. E ela é cardiologista. Então, como cardiologista, e aí, vendo as possibilidades dela de montar o consultório, a gente chegou na conclusão de que ela precisa voltar nesse momento para a cardiologia, porque não é que tem um outro caminho, é porque os outros caminhos que se apresentam para ela estão muito confusos ainda. E aí eu falei, olha, e aí ontem eu busquei, falei, o que te levou para cardiologia? E aí ela falou assim, olha, o que me levou para cardiologia foi porque o coração é o órgão mais nobre que eu sempre achei o coração um órgão muito nobre. Se todos os outros pararem de funcionar, mas ele continuar batendo, a gente tem morte encefálica, mas o coração a gente não tem uma morte de verdade. Agora, se o coração parar de bater, a gente tem uma morte. E eu falei, uau, né? E aí ela está estudando cardiologia energética, que ela vai até me passar as referências, é um estudo americano de um cardiologista que montou essa linha de estudo do chakra cardíaco, né, de estudar a cardiologia do ponto energético. Então, a gente chegou à conclusão de que esse é um caminho mais fluido para ela agora, não largar a especialidade e mergulhar num trabalho com maternidade, com amamentação e tal, porque pode trazer confusão e ela precisa ter retorno financeiro mais rápido. Ela realmente largou tudo, mudou para o meio do mato também, né, como a maioria muitas das minhas alunas, e ela precisa ter um retorno financeiro mais rápido. Então, pensando na parte do que traz satisfação, mas também no que vai fluir na vida dela financeira, a gente pensou, você não pode deixar a cardiologia agora, né? E aí, nesse não pode deixar a cardiologia, qual é a dor? Eu também amei essa cardiologia energética, vou pegar as referências para dar uma estudada. E aí, qual é a dor? A dor dela é porque dentro da cardiologia eu vou ter que estudar teste de esforço, porque as pessoas vão perguntar de teste de esforço, vou ter que estudar os guidelines, todo ano sai guideline novo. E aí eu falei, olha, é o seguinte, você vai estudar o guideline uma vez no ano. Você vai estudar os testes de esforço de vez em quando. A maior parte do seu trabalho vai ser focado em mudança do estilo de vida, não é? Então, por que é que você está sofrendo por causa daquela pequena parte médica que ainda ficou e que ainda é necessária para ancorar o seu trabalho como médica, né? Se você é uma médica de cardiologia natural, que é uma coisa que ela está desenvolvendo, se você é essa médica de cardiologia natural, porque você vai associar os seus conhecimentos de fitoterapia para tratar hipertensão, né, para prevenir infarto, respiração e meditação para prevenção de risco de infarto, e você vai trazer isso, não tem problema de vez em quando você saber é importante você saber os guidelines e você saber olhar um teste de esforço, faz parte da junção, entendeu? Então essa junção é onde a gente ainda está vivendo, né? Porque quando a gente faz medicina, como eu falei para vocês, eu pelo menos fiz pelas pessoas também, né? Claro que tinha todos esses motivadores que eu falei, mas eu gosto de gente. Eu gosto de gente, eu gosto da fisiologia, mas ela é um detalhe perto do quanto eu gosto de cuidar de pessoas. Então, a maioria das terapeutas são assim, cuidam de quê? Cuidam de almas. E todo médico, todo profissional de saúde, todo é um terapeuta de alma. Todos. Por quê? Porque a gente escuta as pessoas, a gente acolhe as pessoas no seu momento mais frágil. Existe um momento mais frágil na vida do que uma doença grave? Não existe, não é verdade? Então, esse momento de fragilidade que a gente pode acolher é um momento que a gente doa muito, né? Talvez vocês não tenham essa noção da doação que é você poder tratar uma pessoa num momento de grande fragilidade, uma fragilidade psíquica e emocional, uma fragilidade metabólica, de uma instabilidade, né? Por exemplo, os grandes ganhos que eu tive enquanto médica foram os momentos que eu tratei pessoas gravíssimas. E essas pessoas gravíssimas saíram daquele quadro gravíssimo e puderam depois vir me agradecer. Esses momentos são momentos que foram inesquecíveis para mim, que são o que me mantém no fio ainda da medicina, essas lembranças, né? Mas a dor da médica terapeuta é essa, principalmente. O que eu vou fazer com todos esses conhecimentos de terapias que eu adquiri? Eu fiz, sei lá, Theta Healing, eu fiz fitoterapia, e como que eu misturo isso, né? Então, assim, como eu misturo isso? Então, tem duas posturas aqui, né? Eu tenho alunas que querem misturar, né? Tipo, eu quero ser uma médica integrativa, eu quero falar de ginecologia natural, de ciclos lunares, de saúde da mulher e tal e coisa. E tem outras que não querem misturar de jeito nenhum. Eu tenho alunas que não querem. Eu quero ser, num perfil eu quero ser astróloga, no outro perfil eu quero ser médica de família. E aí, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas entende que isso gera uma dor, porque são duas profissões.
que tem tudo a ver, mas que elas precisam caminhar separadas. Então, a nossa dor é essa. Eu tenho duas profissões praticamente, eu tenho formação como terapeuta e formação como médica. As duas profissões fazem a mesma coisa, uma cuida do corpo, a outra cuida da alma, mas eu tenho que caminhar separada com as duas profissões, porque para eu ser aceita, né? E uma outra dor que é muito mais intensa do que a dor de CRM é o medo dos colegas. Gente, essa dor é realmente muito intensa para muitas colegas. Uma delas falou assim para mim ontem: "Ah, eu desanimo porque eu vou lá no perfil, eu sempre cito o perfil da ginecologia natural, da Bel Sais, alguma coisa assim, porque eu acho aquele perfil lindo, eu conheci ele há muito pouco tempo, apesar de ser um perfil famoso. E aí ela falou, pois é, mas é um perfil que ela sofre muitos ataques. Se você olhar lá, tem vários médicos que vão lá para poder falar, isso aqui não tem artigo científico, isso aqui é mentira, isso não existe. E aí eu falo, gente, não é possível. Que povo infeliz, né? Não, porque você tem que estar muito infeliz pra você ficar enchendo o saco dos outros, né? À toa, assim. Mas existem esses seres assim, claro, porque eles acreditam que estão defendendo algo. Ah, eu estou defendendo a boa ciência, então eu vou lá no perfil da pessoa que trabalha com saúde natural e escrevo lá. Isso aqui é uma farsa, isso não existe, isso aqui é mentira, isso não é científico. Então, um grande medo que vocês têm é não serem científicas, quando associa a medicina e as áreas de terapias. Então, existem alguns recursos, né? Olha, os recursos que existem são, seja médica e seja terapeuta, né? Se posicione na sua comunicação como médica, mas também deixe espaço para as pessoas seguirem com você um tratamento terapêutico. Essa é a única coisa que eu falo sempre, porque é o que funciona. Um outro ponto é assim, e esse ponto é interno, né? Não se sentir inferior ou diminuído por ter essa multipotencialidade, porque isso não é um defeito, né? O defeito é a gente não valorizar isso realmente, porque a gente fica tão preso nesse medo, nessa angústia, nesse sentimento de... como é que eu vou falar para vocês o sentimento, gente? Síndrome do impostor, não é? Então, por que o terapeuta tem tanto a síndrome do impostor? Porque ele pensa assim, nossa, a minha vida tá tão difícil, eu tenho tantos processos, como que eu vou ajudar as outras pessoas? E ajudar as outras pessoas requer ajudar enquanto você está passando pelos processos. Eu me curo enquanto sou ferramenta de cura para o outro. Sempre é assim. Quando você age com terapias, é totalmente diferente da medicina. Na medicina, olha só o paradoxo que a gente criou, né? Eu tinha um professor de pneumo que era tabagista pesado. Então ele dava aula, ele era professor de pneumo, ele tinha ambulatório de tabagismo, ele falava para as pessoas pararem de fumar, mas ele precisava sair toda hora da sala para fumar. Então me fala que coisa é essa, né? Esse paradoxo a medicina convencional não está permitindo mais, mas ela também ainda deu espaço porque ela colocou o médico no espaço de superioridade, no espaço de distância, e que a vida dele não influencia na vida do outro, ele só está ali para prescrever remédio, dar orientações e o outro que se vire, né? Então tem várias posturas. Essa é uma postura dentro da entrevista motivacional que a gente chama de postura. Tem a postura motivacional, que é o que seria o mais certo hoje, que é você ajudar a pessoa, motivar a pessoa para uma mudança, para que ela possa fazer adesão ao medicamento. E tem a postura essa de superioridade, em que você define o que a outra pessoa vai fazer, mas você não dá espaço de escuta, você não acolhe, né? E isso é uma coisa que hoje no novo paradigma, não vai existir, porque o médico ele tá ali na frente, a médica, ele também tá cuidando da alma daquela pessoa. Então, cada vez mais vai ser exigido que a gente também tenha um caminho de autocura, né? Um caminho de trabalho interno, de trabalho interior. Então, como sair desse paradoxo de ser médico e terapeuta e não poder exercer as duas profissões juntas, né? Então, esse paradoxo existe, ele é ridículo, mas ele existe. A gente tem que fazer da forma mais tranquila pra gente, né? Que é trazer, às vezes, recursos e elementos mais, por exemplo, o natural é um recurso legal, né? Assim, o que é o natural? É focar na prevenção, porque ninguém tira da gente, né? O trabalho de prevenção é um trabalho do médico. A gente tem alguns respaldos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, as políticas do SUS, mas ainda assim, pelo Conselho, elas não são reconhecidas, e nem pelos nossos colegas que saem doutrinados da faculdade para criticar o outro, né? Então, assim, o que a gente vai precisar fazer primeiro é construir uma resiliência interna para lidar com o momento de mudança. Então, esse momento de mudança, ele gera instabilidade em todo o processo.
Mas eu sempre peço para as meninas falarem, olha, gente, se você não começar hoje, daqui 5 anos, e olhar para hoje, você vai pensar, deveria ter começado lá atrás? Né? Porque daqui 5 anos, o número de médicas terapeutas vai ser muito maior. Já vai ser algo super comum. Então, assim, estar no pioneirismo tem o seu ônus, que é ter que enfrentar todas essas mudanças muitas vezes sozinha, e tem o seu bônus, que é você chegar, não na frente, mas chegar no tempo, né? Não com aquela sensação de que deixou passar alguma coisa. E eu não tô falando isso, gente, pra gente correr, porque a gente sabe o nosso tempo. Eu só tô falando isso pra gente atender os chamados que a vida traz, não, meu chamado de trabalho. Então, isso tem que ser um foco, né? Uma coisa que eu vejo que distrai muito as médicas terapeutas é estudar, né? Estudar traz muita distração. Então, eu tenho, por exemplo, essa aluna que é astróloga, ela também é médica antroposófica, homeopata, astróloga e tem e terapeuta junguiana. Pensa, olha que molho, olha que coisa linda que dá isso aqui tudo. Só que e aí tá tudo na cabeça dela. Não pare o filho, porque fica lá a terapeuta junguiana, a astróloga, a médica antroposófica e homeopata, com vários medos do CRM, por ser isso tudo, com vários medos ela não vai deixar o trabalho, isso ela já me falou, não precisa deixar, né? Mas ela sabe que dentro dela existe um projeto que precisa ser parido, só que ela não tem segurança de pari-lo. Por quê? Porque ela acha que ainda falta estudar. Depois todas essas formações, ela acha que ela ainda não tem conhecimento suficiente. Então, esse é um dos grandes matadores de sonhos, digamos assim, esse vício em achar que não está pronto e que precisa estudar mais. Gente, eu nunca estou pronta, eu quero fazer muitos cursos, só que com o que eu tenho hoje é o que eu vou fazer hoje, entendeu? Então, assim, se a gente ficar focado no que a gente não tem e não naquilo que a gente já tem, a gente não vai caminhar. As pessoas que caminham são essas que vão fazendo. Um outro ponto de distração é o estudo, né? É estudar demais. Então, às vezes eu vejo que a pessoa está fazendo 4 cursos e nesses 4 cursos ela podia estar dedicando ali uma noite de um dos cursos para fazer as postagens do Instagram dela, para pensar no projeto dela, para desenhar o atendimento, para, sei lá, para conversar sobre, sei lá, para fazer esses movimentos, entendeu? E aí, não, todo dia, eu tenho alunas assim, tá? Todo dia elas têm 3 formações primeiro, antes de conseguir ter coragem de começar o consultório, porque elas acham que não estão prontas. Então, tá tudo certo, mas esse é um sabotador dos maiores. Essa sensação de que, eu preciso fazer mais esse curso antes. Eu preciso, né, isso. Então, uma das minhas alunas, algumas são bem assim, né, sabem disso, pegaram isso, mas eu falo, sempre coloca um prazo. Não deixa isso para daqui, na hora que eu estiver pronta, porque você nunca vai estar. Então, qual o seu prazo? Né? Eu tenho uma aluna ontem que ela trouxe isso. Como eu te falei, né, eu entrei no curso, mas eu queria era clarear as ideias, eu ainda não vou fazer nada, eu ainda não vou mexer. E eu falei assim, quando vai acontecer isso? Você já colocou um prazo? E aí ela falou, daqui 1 ano eu acho que eu vou estar pronta. Nesse 1 ano, o que você está fazendo pro seu movimento? Eu falei para ela, o que você está fazendo pro seu movimento? Ela falou, olha, eu tô fazendo uma boa reserva financeira, porque para que eu possa sair, igual ela vai sair do SUS e tal, e fazer esse movimento maior, tô fazendo uma boa reserva financeira. Eu estou olhando qual é a linha que eu vou seguir, porque eu gosto da antroposofia, eu gosto do trabalho com mulheres, eu gosto de ginecologia, eu gosto da linha materno-infantil, e aí, tá. E aí a gente conversando, e aí, né, uma outra aluna, que falou assim, olha, eu não consigo começar mudando meu consultório, mas eu consigo começar fazendo um grupo de mulheres. E aí ontem ela já fez um movimento lindo de começar a divulgar esse grupo e tal e coisa, e ela tá assustada, porque um monte de gente começou a mandar mensagem, a repostar, e aí ela, gente, mas eu tô um pouco assustada, né? E aí essa que não sabia o que ia fazer, já pensou, nossa, eu também posso trabalhar com grupos por enquanto, né? Grupos de mulheres é algo que eu sempre gostei de trabalhar. Então, vão surgindo as ideias desde que você se abra para isso, né? Porque o que acontece? Todo mundo que trabalha com saúde é um terapeuta da alma, não tem jeito. Só que isso foi tido como algo que tem que ficar bem distante, porque a gente trabalha só com o remédio, né? Então, assim, uma grande dor que todo mundo tem hoje é a dor de querer ser terapeuta também e não conseguir agir nesse lugar. Então, o que eu trago para vocês é isso, é assim, coloque já no papel tudo que você já tem,
Tudo isso que você já tem vai te empoderar para você fazer o que você já vai fazer agora, né? E aí, comece já a fazer esse movimento. Presta bem atenção. Se você não está usando como sabotador o próprio estudo, né? Porque isso é uma coisa que às vezes a pessoa usa muito, ela está estudando, mas ela não para fazer uma postagem daquilo que ela está estudando, né? Para fazer uma divulgação daquilo que ela está estudando, para fazer um resumo de como aquilo vai ser aplicado de forma prática no consultório dela. Então, isso, assim, o que é que tá te sabotando? Por que é que tá postergando? Qual o medo, né? Então, às vezes a gente posterga por todos esses medos. Para que a gente postergue menos, a gente precisa olhar para esse paradoxo que é duas profissões que tratam a mesma pessoa, médico e terapeuta, e que não podem se juntar, não como um problema, mas como uma solução. E como eu vou resolver essa solução? A maioria das pessoas vira médico integrativo mesmo, né? Que você apresenta para a pessoa ali o seu atendimento integrativo. E, gente, eu não vou falar aqui se isso é certo ou errado, simplesmente é assim, né? Então, esse é um caminho, você ser um médico integrativo. Outro caminho é você ser um médico integral ou com foco centrado na pessoa e ter um espaço depois para atendimento terapêutico, entendeu? O outro caminho é soltar esse terapeuta, né? E aí são todos caminhos de muita dor, porque eles rompem com a percepção que o outro tem da gente. E esses lugares de muito poder que eu falo, muita validação social, por exemplo, como a medicina, tem muita validação social, né? As pessoas dão um poder para o médico. E aí, esses lugares de muito poder, a gente tem dificuldade de soltar. Por quê? Porque ali é um lugar muito quentinho, em que você recebe muito carinho, conforto, atenção. Então, assim, como eu vou soltar isso? Não precisa soltar, porque também é uma conquista da pessoa, né? Então, assim, o que você precisa fazer é ajustar de tal forma que aquilo caminhe mais alinhado com o seu potencial. Então, uma das coisas que eu deixo para você de começo é aquilo que você banca. Eu banco isso, eu banco você colocar lá médica e terapeuta. Ou eu banco colocar lá médica integrativa. Eu banco fazer um movimento todo nessa linha de ter atendimentos mais integrais e depois fazer um acompanhamento terapêutico. Algumas áreas dão mais para fazer esse projeto, por exemplo, acupuntura, né? Eu tenho alunas da acupuntura. A acupuntura, a pessoa faz uma primeira anamnese boa, um primeiro atendimento e ela vai para sessões. Então, essas sessões, elas dão essa possibilidade da pessoa ser médica e terapeuta. Mas ainda assim, né, uma delas falou para mim ontem, falou, mas ainda assim, as pessoas falam para mim, você tá largando a medicina? Quando eu falo que eu estou trabalhando com acupuntura. Então, a gente vai ouvir muitas coisas. E é sobre isso também, né? É sobre acessar e não se preocupar com esse caminho que precisa ser trilhado. Então, se você, né, que está aqui me acompanhando, eu sei que essa é a minha persona principal, as médicas terapeutas, isso é um ganho na sua vida, não é uma coisa ruim. É só saber realmente como seguir e fazer esse fluxo acontecer, entendeu? E isso é possível, né? Eu comece a seguir outras médicas terapeutas, vá aprendendo um pouco como elas estão fazendo. Tenha pré-consulta, consulta e políticas de pós-consulta, tenha um programa de acompanhamento e tenha um atendimento que te dê a possibilidade de ser também um pouco terapeuta, de fazer uma respiração, de conversar sobre mudanças, sobre saúde física, mental, emocional, espiritual, né? Como eu falei numa outra live aqui, se é difícil para você falar de espiritual, fala do jeito científico, faz uma anamnese espiritual com método clínico centrado na pessoa, que é algo que já é preconizado, que tem dentro das universidades. Então, você não vai estar fazendo nada de errado, entendeu? Não vai ferir, né, a pureza da medicina. Não, isso já existe, isso já é feito. Então, isso são caminhos possíveis para você seguir esse caminho de médica terapeuta, né? Eu tenho alunas que eu falo que elas são mais focadas na fisiologia e outras que são mais focadas na mente e corpo. Então, acessar isso em você também é uma cura. Mas o mundo não valoriza a linha mente-corpo. Não valoriza mesmo, não. Mas olha só quantas terapeutas e médicas da mente-corpo também estão dando certo na vida, né? Então, assim, não valoriza, mas por quê? Porque talvez você esteja se sentindo insegura. A pessoa que trabalha com a linha mente-corpo, ela vai atuar principalmente na saúde mental. Então, por exemplo, uma das coisas que me gerou insegurança durante muito tempo é ser da linha mente-corpo. E hoje eu lido com isso tranquilamente. Receber um paciente que tem ali uma questão metabólica. E aí eu ficar com aquela sensação de que eu não estou fazendo o meu melhor.
Mas não, hoje, cada dia mais eu falo, não, eu atendo mais saúde mental com um olhar integrativo. Meu aspecto é saúde mental, meu aspecto é mente e corpo. Então, por quê? Porque aí você vai atraindo aquelas pessoas que vão trazer para você casos de saúde mental mesmo. E aí você vai ficando boa naquilo, né? Tratar ansiedade, depressão, de um lugar mais natural, que é o que eu faço, né? De um lugar mais da questão existencial, porque na base de toda dor e adoecimento, mental, principalmente, a gente tem dores existenciais, como eu tenho falado muito aqui para vocês, né? Assim, a gente tem feridas que vão vindo ao longo da vida, que não foram acolhidas, nem por nós, nem pelos adultos que nos rodearam na infância, ou pelas pessoas que podiam nos ajudar, né, em outro momento. A gente tem um processo de despertar do autoconhecimento e da espiritualidade profundos, que está pegando muita gente, e muita gente está chegando nesse ponto doente, né, por não conseguir acessa a intuição, mas não consegue manifestar aquela intuição de forma que aquilo vire um projeto de trabalho. Então, durante muito tempo eu fiz isso e hoje ainda faço. Eu atendo a pessoa, ela tá ali com o processo todo aqui na cabeça, mas aquilo precisa fluir numa energia de trabalho, numa energia de movimento, porque senão ela gera muita dor, muita angústia, né? Muita prisão quando você não consegue fazer aquilo ali fluir. E esse é o mesmo recado para quem é médico terapeuta. Você, gente, até quando você vai se esconder, né? Até quando vai colocar debaixo do tapete? Isso que eu não aguento. Porque, assim, gente, traz muita dor não ser a gente quem a gente é. Ficar no armário, né? Eu uso essa expressão. Até quando a gente vai ficar no armário esperando o mundo validar primeiro, né? Assim, a frase da paciente que eu atendi um dia atrás foi o seguinte, né? Eu tô com ela escrita aqui para fazer uma postagem. Eu acabo não tendo tempo. Mas a frase que ela falou pra mim foi o seguinte: eu estava perto dos 40 anos, pronta pra morrer. Falei, como assim pronta pra morrer? Com a sensação de que era só tocar a vida, acordar, ir pro trabalho, pagar os boletos, levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, voltar à noite, comer, ver televisão e dormir. No outro dia, acordar, levar meu filho na escola, ir pro trabalho, voltar, comer, ver televisão e dormir. Aquele trabalho em que eu simplesmente vou, faço, carimbo, ou falo, ou escrevo o que tem que ser escrito e pronto. Eu já tô morta-viva, foi o que ela me falou. Eu percebi que eu estava uma morta-viva. E aí, quando eu fui fazer esse olhar, eu vi que tinha muita coisa errada ali. Então, o que eu falei para ela foi o seguinte: que bom que você fez esse olhar, que coragem que você teve, porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, continua morto-vivo, 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 até entrar num colapso total, né? E aí, um colapso total, mental, financeiro, emocional, né? E, gente, sabe quem eu vejo que tá mais em colapso? São as médicas, sabe? E, assim, as que chegam para mim já estão bem, já entenderam, olha, eu preciso já transitar, tá doloroso, tá difícil, eu tive que romper com um monte de coisa, mas muitas pessoas não estão fazendo esse movimento por esses medos aí, e estão em colapso. Colapso financeiro, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas médica em colapso financeiro, sim, colapso financeiro, colapso emocional, colapso de relações, colapso de tudo, né? De psíquico, mental. Então, há um tempo atrás, né? Acho que não foi nesse lançamento do MSI, foi no anterior, do ano passado, uma médica que estava no meu grupo, que eu abro o grupo do WhatsApp para as pessoas entrarem, para conhecer o projeto, né? Para depois ver se vão entrar no programa. E uma delas começou a conversar comigo, era à noite, e eu percebi que ela estava embriagada. Isso era tipo 8 horas da noite. Eu fiz uma oração para aquela pessoa, assim, pedi muito a Deus por ela. E no estado assim, porque a minha vida faliu, porque eu tive um relacionamento que foi abusivo. Então, num estado de dor pela falência das relações, pela falência de tudo na vida e totalmente embriagada. No outro dia, 10 horas da manhã, eu estava aqui trabalhando, porque a pessoa tem acesso, às vezes tem acesso, né, ao celular da gente, ela me manda mensagem. E ela continuava embriagada às 10 horas da manhã. E aí eu percebi o quanto é sério a gente não chegar nesse ponto do colapso total, entendeu? E eu falo isso assim com muita dor, porque eu acho muito doloroso todo o caminho que a gente faz enquanto profissional, todo o caminho que a gente tece, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente acredita e faz e luta para morrer na praia. Sabe? E às vezes a gente morre na praia porque a gente não entende que precisa dar uns passos para trás, olhar de novo para aquilo ali, seguir outro caminho e, enfim, aceitar que a gente é diferente, aceitar que sim, eu sou uma pessoa que valorizo o ser espiritual que está ali na minha frente
E sim, tá tudo bem também. Gente, eu já fui tão criticada, nossa, vocês nem imaginam. E as críticas, engraçado, porque eu sei que as pessoas sempre falavam mal de mim nas costas, né? Eu sei que é o melhor. Mas as críticas que eu recebia, né, dentro do hospital eram muito assim, como se eu fosse uma pessoa meio boba, né, meio acreditar em espiritualidade, ou achar que o coração das pessoas pode ser bondoso, coisas assim. E eu sempre passei por isso com muita, eu não sei, eu sempre tinha uma confiança em quem eu sou nesse sentido, sabe? Eu penso assim, olha, essas pessoas não têm bom coração, quem tá errado é o mundo, são elas, não sou eu. Se eu acredito nos bons corações, eu não tô errada, quem tá errado é o mundo, né? Claro que hoje eu sou muito, eu farejo o negócio de longe, né? Eu sei farejar o negócio assim, eu não sei, eu sei muito bem farejar o que tá de inconveniente, de errado ali naquele processo. Mas isso foi importante, faz parte do crescimento, mas independente disso, as críticas vão continuar. Uma das críticas que mais me doeu e que eu nunca imaginava isso, quando eu voltei para Uberlândia, né? Na época eu estava morando em Uberaba, fazia residência. Eu voltei para Uberlândia e fui atender controle de infecção hospitalar e eu comecei a atender em vários hospitais. E, e eu tinha na época Facebook, né? Em 2011 eu tinha viajado, feito mochilão, então tinha um monte de foto no meu Facebook antigo da Bolívia, do Peru, né? Como mochileira mesmo, enfim. E aí, não sei porquê, né? Eu passava toda semana, 3 vezes por semana na UTI de um hospital que tinha lá, um hospital particular. Conheci pessoas super legais, né? E tinha 2 médicos em especial que sempre estavam na UTI, que eram pessoas que eu sempre conversava, que me conheciam, que eu falava do meu filho. Nessa época eu já tinha o Gabriel, eu acho, não sei. E aí eu falava do meu filho. Não, eu tava grávida. E aí tal e coisa. E também dava aula de yoga, né? Então, assim. E aí normal ali, eu era uma médica, eu que assinava o negócio da CCH, liberava antibiótico e tal e coisa, e você saía da UTI e ia embora. E aí um dia eu soube que eles estavam olhando meu Facebook e rindo e falando assim, nossa, quanta droga eu não devo usar, né? Quanto eu não devo ser maconheira, sabe? E aí eu falei, gente, eu quase chorei, assim, eu falei, gente, não acredito. Eu não me lembro quem foi que contou isso e como essa pessoa trouxe essa conversa pra mim, mas eu sei que tinha a ver com as fotos do Facebook. Porque eu tava com mochila nas costas, porque tinha umas que eu tinha um lenço amarrado no cabelo, porque, enfim, né? E porque eu tava subindo Machu Picchu. E aí eu falei, gente, como assim a pessoa me julgar por isso? A pessoa tem meses que eu passo ali, visita 3 vezes na semana, converso com as pessoas. Eu sei de, tipo assim, coisas da vida dela, ela sabe coisas da minha. E aí ela entra no meu Facebook e me julga por causa de fotos de viagem, e que são fotos totalmente naturais, sabe? Assim. Tipo, gente, nem tava pelada nas fotos, coisas desse tipo, né? E aí eu falo, meu Deus, como que pode? E nesse dia doeu. Doeu por um julgamento nada a ver. E aí eu percebi, falei, eu realmente vou ser julgada porque eu dou aula de yoga e porque eu fui para Machu Picchu como uma maconheira, né? Então tá. Então se é assim, tá tudo bem, não importa o que esse povo vai falar. E aí eu percebi que as pessoas iam falar mesmo de mim, que eu não me importava com isso, que eu deveria não me importar com isso. Nesse mesmo hospital, depois de um tempo, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a fazer aula de yoga comigo. Eu coordenei um grupo que acontecia. Não, isso aí foi mais louco, porque uma amiga minha me chamou, pediu, falou assim, nossa, essa outra amiga minha, que é pediatra, tá precisando de um professor de yoga para dar aula para ela e para um grupo de amigos, você não quer ir? E, gente, eu só ia, vou te falar por quê, pelo propósito, porque eu amava dar aula de yoga e eu voltava muito bem. Não era pelo dinheiro, nessa época o Gabriel tava pequeno, né? E minha mãe achava um absurdo, eu tinha pouco tempo com ele, sair pra dar aula de yoga, que absurdo, né? Deixava ele com o pai dele ou com meu irmão. E aí eu dividia, né, pra eu não ir toda semana. Eu tinha uma outra amiga, ela ia 2 vezes na semana, eu ia 2 vezes na semana. Eu dei aula 1 ano pra essas pessoas, sem elas saberem que eu era médica, e todos eram médicos. E aí é muito engraçado quando a pessoa descobre como ela te trata diferente, entendeu? E eu sempre fiz isso, né? Porque eu não quero ficar carteirando ou porque eu acho que isso não faz o menor sentido. Mas uma coisa que eu percebia era, eu pude ali começar a olhar para nós, né? Para as nossas dores. Eu falo que foi ali que eu acho que começou os trabalhos todos que geraram o MSI e tal. Observar o quanto vocês são arrogantes, o quanto vocês, né, vocês, eu também, o quanto a gente tem ainda essa falsa superioridade pela medicina,
E o quanto, quando você pensa assim, eu vou ser terapeuta também, parece que te diminui de nível, entendeu? Então, assim, aquelas pessoas ali, elas não me tratavam como uma igual só porque eu era professora de yoga, entendeu? Elas me respeitavam, elas tinham todo o propósito, elas faziam a aula, elas amavam a aula, mas você tinha um ar de superioridade reinante ali o tempo todo, que foi um choque, uma tromba d'água quando elas souberam que eu era médica também. Foi assim, você via o olhar da pessoa, sabe? E aí a gente percebe, né, o quanto tem de ego. E o porquê desse ego, gente, por quê? Me fala, né? Porque a gente é o bicho que mais sofre nesse mundo. Então, tem esse lugar do ego, sim, que precisa ser olhado, mas tem o lugar do humano. Porque eu vi duas coisas ali, o estado ego e o estado humano. O estado, gente, ego todo mundo tem e precisa dele, inclusive, né? Mas esse lugar que colocaram a gente, muitas vezes ele é cruel, porque algumas pessoas não são assim. A maioria de vocês que é médico e terapeuta não é assim. E só que todo mundo é colocado no mesmo balaio, né? E existe uma sociedade ali pressionando a gente para não sair desse lugar. É uma sociedade médica, inclusive, né? O que a gente mais ouve hoje? Ah, o Brasil está infestado de médicos, a nossa profissão não é mais como era antes, a gente não tem mais o mesmo valor, a mesma valorização. Eu falo, gente, pode ficar reclamando, mas por que vocês não seguem o fluxo e ao invés de ficar reclamando, vai mudar a forma de fazer a sua profissão? Porque se você é um bom profissional, quem reclama isso geralmente é aquele médico que não deixa o paciente sentar 5 minutos. Então, se você é um bom profissional, o mundo está se abrindo para você, porque as pessoas estão tendo a cultura de ir mais no médico particular, as pessoas estão entendendo que uma boa consulta ela precisa ter pelo menos, no mínimo, 45 minutos. Então elas já estão olhando para esse lado, elas estão valorizando a sua profissão. Mas você precisa mudar também. Então, um dos lugares que eu peço pra vocês olharem, eu nem sei porque eu contei essa história, né, gente? Porque vocês sabem que eu viajo às vezes nas histórias. Mas um dos lugares que eu peço para vocês contar, para vocês olharem existe um medo de descer de posição quando você se coloca como terapeuta? Existe um medo de você... Gente, por que eu tô falando isso? Porque eu identifico esse medo no fundo em algumas pessoas, não em todas, tá? Mas existe um medo. Às vezes a pessoa justifica pelo medo financeiro, mas é o medo de não ter o mesmo reconhecimento que o nome médico tem, entendeu? Ah, existe... Eu não tô falando que você precisa tirar o nome médico, mas quando você muda, quando você fica diferente, você é diferente para seus colegas. Então, se você... Eu me lembro olha só, meu professor de gastro, o que ele falava. Ele falava assim, ele tinha uma frase assim, né? E ele era meu professor querido, eu fazia monitoria, né? Naquela época, monitoria que chamava com ele. Era monitora de gastro, era monitora do ambulatório de alcoolismo. Fiz e publiquei vários projetos com ele. Ele era assim, o meu Deus, assim, na época da faculdade. Quando eu voltei para Uberlândia como infecto, eu ainda trabalhei com ele em algumas coisas, assim, de ele encaminhar muito paciente para mim e tal. E esse meu ídolo, ele falava assim, ele contava uma história assim, que ele passou num consultório particular de ginecologia, estava escrito na porta, ginecologista, atendimento por florais, reiki, fitoterapia. E aí ele falava assim, gente, quando eu li aquilo ali, eu falei, o que essa pessoa é? Ela não é nada, porque com esse tanto de coisa escrito aí, ela não faz nada. Então eu me lembro que a gente ria disso quando ele contava essa história. A gente ria e até hoje, quando você fala que você, além de médica, é reikiana, é fitoterapeuta, é professora de yoga, você abaixa de nível dentro da categoria médica, entendeu? Hoje menos, porque nós somos muitas. Antes era só essa ginecologista lá, provavelmente na minha cidade, coitada, né? Coitada não, porque ela tava com o consultório assim, mas os colegas estavam ali rindo dela e trabalhando infelizes, né? Então, hoje não, hoje nós somos muitas, que temos profissões ali, fisioterapeuta, médica, enfermeira, dentista, e todas nós temos outras formações terapêuticas porque a gente começou fazendo pra gente. Quem aqui começou fazendo pro outro, fala que começou fazendo pro outro, é mentira, porque a gente começou fazendo pra gente. Os primeiros cursos de reiki que eu fiz foi pra mim, porque eu recebia reiki, eu amava. Depois os cursos de florais foram pra mim. A yoga foi totalmente pra mim. A Kundalini Yoga, quando eu entrei, eu falei, olha, acabei a residência e quero fazer uma coisa pra mim agora. Eu não quero nem saber de medicina. E aí eu falei, vou fazer essa formação aqui. Eu gosto de fazer essa yoga aqui. Vou fazer. Não sabia que o negócio ia me virar do avesso, né? Então, mas tudo começa pela gente.
Então, a partir do momento que a gente vai experimentando aquilo na gente, vai gostando, a gente vai pensando, por que não experimentar isso com os pacientes? Assim começam a surgir as médicas terapeutas. Por que não fazer dessa forma? Por que não associar esse floral? Por que não isso? Então, uma coisa que a gente tem que entender é olhar para esse lugar com muita tranquilidade. Nossa, será que nesse lugar que eu tô, eu me sinto inferior e isso é difícil? Porque quando a minha colega trouxe ontem, né, na mentoria, que a dificuldade dela é que ela tem medo, né? Igual a eu não sei o nome dela, Bel Sainz, alguma coisa assim, que é aquela moça do Ginecologia Natural, que tem sei lá quantos mil seguidores, e que esses dias ela estava dando uma entrevista no Globo News, alguma coisa assim. E aí essa menina sofre todo dia ataque, né? Assim, se você for lá no Instagram dela, tem um monte de gente falando que aquilo ali não é ciência, que aquilo é errado, que não sei o quê. E aí a pessoa tá aqui com medo de começar a falar de ginecologia natural, sendo que a outra fulana recebe várias críticas e haters, entendeu? Então, assim, tem esse medo do ataque, porque a gente não sabe lidar com o ataque direito. Como ela mesma falou, nossa, eu sempre fui uma pessoa da paz, eu não dou conta de entrar na guerra, hoje eu também não, né? Não precisa disso, mas entenda que se você defende uma postura, qualquer postura hoje, você vai ter haters. Se você defender alguma coisa, tipo assim, eu defendo, sei lá, qualquer coisa, que a gente ajude as pessoas mais pobres. Você vai ter haters. Vão ter gente que vai chegar lá e falar assim, não, você não precisa ajudar essas pessoas porque elas estão nesse nível, porque a mentalidade delas é desse nível, entendeu? Então, qualquer coisa que você tiver a falar hoje vai ter hater. Vão ter haters, porque tem muitos pensamentos divergentes, né? A gente está num momento, assim, muito diferente da humanidade. E justamente por esse momento, a gente tem que se apegar a quem a gente é. Então, se você é médica terapeuta, você precisa olhar com muita honestidade para os seus medos. E pensar se você está disposta a encarar, entendeu? Ah, eu vou encarar isso? Vou. Ou não, eu não vou encarar isso. Eu falo para elas assim, vocês estão demais, porque vocês até já chegaram no curso. O maior problema das pessoas que não entram no meu curso hoje não é o dinheiro para pagar. É assim, depois eu não vou fazer nada com isso, porque eu não vou ter coragem de fazer nenhuma postagem no Instagram, porque eu não vou ter coragem de falar isso, porque isso, aquilo, outro, porque isso é errado, porque isso assim, porque é assado. Então, são outras objeções, entendeu? Então, se a pessoa já superou tudo isso, igual essa menina que eu contei pra vocês, gente, ela veio de família de médicos, de pai cardiologista, com clínica pronta pra ela, e ela rompe tudo e resolve ter uma filha de uma criação mais natural, resolve acessar o seu lado criativo, que ela tinha esquecido que ela era uma artista, e resolve fazer uma cardiologia mais natural, entendeu? Então, assim, eu olho para ela, eu vejo ela tão jovem, eu falo, meu Deus do céu, o que essa alma já não tem vivido, de tanta coisa que ela já não tem vivido, só dessa ruptura que ela precisou fazer. Então, a gente vai precisar romper, sabe? Mas não precisa ser um romper doloroso, ou eu não vou ser mais médica. Não precisa ser isso. Você pode, às vezes você não vai precisar falar nada. Eu falo, gente, a pessoa fala, eu não vou conseguir escrever medicina integrativa na minha divulgação. E eu falo, não escreva. Não precisa escrever. Eu não vou conseguir falar que eu sou terapeuta. Eu falo, não fale. Não precisa falar, mas isso está dentro de você? Isso vai com você para o consultório? Vai. Então pronto. Você pode divulgar simplesmente como uma médica convencional, que se você fizer um trabalho bem feito, você vai ter pessoas ali para se atender. Entendeu? O que acontece é a incoerência interna. A pessoa começa a entrar numa incoerência, tipo assim, eu queria poder falar mais de espiritualidade, eu queria poder falar mais disso. Poder você pode, mas eu tô te perguntando se você banca, entendeu? Então, eu falo o seguinte, comece com aquilo que você banca. Eu banco fazer um atendimento, estruturar meu atendimento mais integral, fazer uma divulgação num vídeo ou no portfólio e passar para todos os grupos que eu conheço, falar, olha, eu tô atendendo, tô no tal lugar e tal e coisa. Nem isso a gente banca, nem isso, divulgar entre as pessoas próximas, é o pior ainda. E aí vem, eu tenho medo do Instagram, vou precisar usar o Instagram, eu vou precisar vencer todos esses medos, então eu fico no mesmo lugar. Né? Então essa é a dor, fico no mesmo lugar porque eu não consigo vencer todos aqueles medos, sendo que a sua alma está querendo que você vença aquele desafio, porque ela precisa que você vença ele para subir no próximo nível, para viver outros desafios. Gente, eu nunca fui de falar, agora eu falo igual a maritaca, eu nunca fui de falar, eu sempre fui de ouvir, né? Eu sempre ouvi muito, sempre se estava num círculo eu estava ouvindo. Depois que eu comecei a fazer vídeos, um ano depois, eu me lembro que uma coisa que aconteceu
foi que eu participava de um grupo em que a gente tinha que comunicar muito, né? Que a gente tinha que resolver conflitos entre nós e tal. E aí eu resolvi um conflito que estava acontecendo entre meu esposo e a minha enteada ali, dentro do carro. E eu consegui pegar os dois lados e acessar os dois lados, eu ouvi os dois lados e consegui resolver. Sabe o que eu entendi daquilo ali? Eu falei, nossa, falar na internet tá me ajudando a resolver conflitos. Por quê? Porque eu consigo ouvir o outro melhor, me comunicar com o outro melhor, me colocar num lugar de humildade para entender a postura, para entender o que o outro está falando e sentir a dor do outro. Tudo isso só aconteceu por quê? Porque eu comecei a movimentar a minha comunicação. E ao começar a movimentar a minha comunicação, as outras coisas foram achando seus caminhos de cura, entendeu? Bom, então é isso. Até onde você banca, se você falar pra mim, eu quero ter esse espaço, eu quero bancar isso, é isso que a gente vai fazer, né? Ou não, eu vou começar com divulgação como médica de família. Tá tudo certo. Gente, tá tudo certo, é só organizar, né? Ah, eu quero divulgar como médica de família. Não tem problema, é só você organizar a sua divulgação de tal forma que não seja uma postagem à toa, que realmente ela traga uma resolução, que ela mostre para a pessoa aquilo que você faz, que não seja uma comunicação em vão. Ou eu vou bancar ser médica de família, então eu vou organizar meu consultório, ou eu vou atender só de telemedicina, que isso seja organizado, entendeu? Bom, então é isso, gente. Se eu for bancar ser terapeuta também, eu vou montar um programa terapêutico, eu vou oferecer esse programa depois da consulta. Bom, então ficamos por aqui, tá bom? Uma boa quarta para vocês e até amanhã. Amanhã a gente volta. Acho que amanhã a gente vai falar de alguma ferida emocional, não tô lembrando aqui qual é, tá? Até mais.